Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o seu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal, desse essa moral aí, aproveita. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal, deixa essa moral aí. Gente, olha só, vamos falar sobre mudança geral no Vasco, né? Jogo contra o Palmeiras, ontem, não falamos sobre o jogo ainda. Tem jogo meio de semana pela Copa Sul-Americana, sobre o técnico Fernando Diniz também, que já é técnico do Vasco, últimos detalhes aí. Reforços, né, no time, reforços para o Vasco e cobrança interna. Eu começo com esse assunto. Ontem, uma pessoa me perguntou, Eduardo, existe cobrança interna no Vasco? Eu falei assim, existe a cobrança interna, a cobrança externa, e só que temos que entender o que realmente é cobrança e o que é crítica e pessoas que só querem atrapalhar o time, o clube, né, na verdade. Assim, o Vasco tem várias situações, né? Ontem, por exemplo, um exemplo aqui, eu vi o comentário do Neto. O Neto, comentarista, ele criticou o Vasco. Normal, aí é uma crítica, normal. Um cara que não é torcedor do Vasco e, pô, o Neto sempre engrandeceu a torcida do Vasco, né? Disse que algumas coisas precisam ser corrigidas dentro do clube e tudo mais. Um cara que não é torcedor do Vasco fez uma leitura crítica muito melhor do que muitos supostos vascaínos. Então, assim, eu acho que criticar é diferente de atrapalhar. Quer ver uma? Ó, ontem jogamos contra a equipe do Palmeiras. Vamos mudar de assunto aqui, né? Mais ou menos dentro da mesma linha. O time, né? Vamos criticar o time. A postura do time foi boa. Competiu com o Palmeiras, criou oportunidades de gol, teve oportunidades de gol. O zagueiro do Palmeiras salvou em cima da linha, né? O João Vitor tentou ali por cima do goleiro do Palmeiras, quase marca um golaço, né? Então, assim, o Vasco jogou bem contra o Palmeiras. Numa infelicidade, na saída de bola, uma jogada que não é normal no Vasco, sair jogando. Talvez com o Fernando Diniz isso vai acontecer com o Fernando Diniz, porque é uma característica do treinador. Mas eu acho que o Felipe teve muito pouco tempo para treinar esse tipo de jogada. O Hugo Moura acabou errando, não vou crucificar o Hugo, que é um excelente marcador, um excelente meia, errou na saída de jogo e o Palmeiras marcou um gol. O Vasco entregou, na verdade, o gol para o Palmeiras. Porque o Vasco estava melhor que o Palmeiras naquele momento, né? Então, o placar foi sim injusto, porque o gol quem entregou foi o Vasco. O Vasco construiu até mais do que o Palmeiras, se você olhar todo o contexto do jogo, né? Então, assim, eu acho que o Vasco foi bem contra o Palmeiras. E esse papo aí de zona de rebaixamento, o Vasco não vai. O Vasco não vai. O time do Vasco é bom. O time do Vasco, ontem foi o Palmeiras, um dos melhores times do Brasil, que vai brigar pelo título novamente, foi o Palmeiras. Em São Januário, no Maracanã, lá no Allianz Parque. É o Palmeiras, um time muito forte, que ganha de qualquer adversário em qualquer lugar. Então vamos parar com essa narrativa de que eu acredito no Vasco, vou sempre acreditar. Mas o time dos caras, pô, infinitamente melhor do que o time do Vasco em todos os sentidos, né? Então, assim, ontem foi o Palmeiras. E eu acho que, vamos criticar sim, dava para o Vasco, por conta do jogo que o Vasco estava fazendo, construir um resultado melhor, dava. O Vasco acabou entregando um gol para o Palmeiras. Agora, alguém aqui esperava o Vasco golear o Palmeiras, vencer o Palmeiras por 3-0? Ninguém. Sem historinha aqui, né? Então, assim, confiamos no Vasco, mas ninguém aqui é bobo, né? Pô, pelo amor de Deus. Então, assim, gente, ontem o Vasco também, para, né, piorar a situação, precisou poupar o principal jogador, que é o Verratti, na minha opinião, o principal jogador do Vasco é o Pablo Verratti, e o segundo principal jogador, que é o Coutinho, no meio campo. Então o Vasco não foi com força máxima para o jogo contra o Palmeiras. E foi bem, né? E foi bem, acabou indo bem. Mas é isso, já foi, agora não adianta, tem jogo pela Sul-Americana na quarta-feira, agora é virar a chavinha, porque temos que conseguir essa classificação, e já com o novo técnico, Fernando Diniz já deixou claro para muita gente que vai assumir o Vasco de imediato, né, para de repente quarta-feira já para o jogo contra o Melgar, né? Então, assim, o Vasco tem que pegar firme, porque é um jogo muito importante para o Vasco na Copa Sul-Americana. É passar o trator para cima dos caras, assumir, quem sabe, aí a liderança do grupo
e carimbar essa classificação. Esse jogo é um divisor de águas, hein? Na minha opinião, um divisor de águas. E tomara que o técnico Fernando Diniz já seja, nesse dia, quarta-feira, o técnico do Vasco. Hoje teremos, eu recebi a informação que teremos mais uma reunião entre Vasco e Fernando Diniz, o staff do Fernando Diniz, né? O desfecho deve acontecer ainda hoje, acho que está pegando a questão do salário. O Fernando Diniz recebe cerca de R$ 1 milhão por mês. Eu acho que o Vasco está entrando num acordo com o treinador, tá? E aí os últimos detalhes da negociação entre Vasco e Fernando Diniz, que pode ser anunciado, né, ainda hoje como novo treinador do Vasco. Sobre reforços no time, o Vasco o Vasco tem alguns reforços, né, gente, em relação caseiros, né, tipo David, Guilherme Estrela, né, que é um reforço para o meio-campo. Ontem, Coutinho não jogou. O Estrela é um grande jogador. Estrela é um grande jogador da nossa base. Então, assim, ontem, com certeza o Vasco teria uma outra cara com o Guilherme Estrela no meio-campo, porque ele é meia de criação. Né? O Nuno vai muito bem, mas precisa receber essas bolas esticadas do meia, né? Assim como o Ryan também, que é um jogador de muita força física, mas precisa da bola na frente. Né? Então, o Vasco precisa desse meia. E ontem o Vasco, infelizmente, não teve esse jogador de meio campo. E na janela do meio do ano agora, o Vasco já prepara algumas questões de jogadores que eu não vou... Teve a polêmica envolvendo o Capasso. Então, o Vasco não vai contar com o Capasso. Precisa negociar o jogador, porque o jogador tem um salário alto. Ele, Juan Esforza, Souza, Jean Davi, jogadores que não serão aproveitados no Vasco. Vamos diminuir essa folha e abrir espaço na folha para contratar novos jogadores. Aí, isso é óbvio, que o técnico Fernando Diniz vai se reunir com o Felipe, com o Pedrinho, para discutir essa situação envolvendo novos reforços no Vasco. O Vasco precisa reforçar ainda mais o time. Eu não estou falando só o elenco, não. Estou falando do time. Né? Ontem aqui, no mesmo assunto, na boa, assim, eu não entendo. O Felipe é o técnico, tudo bem. Mas se eu tiver também que perguntar para ele tiver também que responder do jeito que ele quiser, zero problema, tá? Vocês vão ver o Eduardo Ferrari mais vezes agora na coletiva e mais vezes também nos jogos do Vasco, tá? Essa questão do Eduardo fora dos jogos, por conta, enfim, por conta do falecimento da minha mãe, eu tive que resolver coisas importantíssimas e urgentes aqui, tive que me afastar um pouco, precisei me afastar um pouco. Mas a partir dos próximos dias, eu, Eduardo Ferrari, estarei mais vezes nos jogos do Vasco presentes e nas coletivas. E não tem problema nenhum, gente, em perguntar para ninguém, Pedrinho, Felipe, Carille, o presidente da China, não tem problema nenhum em perguntar, eu estou ali para perguntar. Sou jornalista, me formei para fazer isso. Tem um canal do Vasco para falar de Vasco, sou vascaíno também. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O Vasco precisa, sim, reforçar o elenco. O Vasco precisa, sim, e a torcida precisa entender algumas situações. Né? Não adianta, o Capasso não vai jogar, não contamos com o Capasso, tá, mas e a situação dele? Como é que, porque ele é um ativo do clube, ele recebe, o salário dele é alto. Não é só jogar para o alto e dizer que não vai contar, que o cara recebe um salário alto e você tem que correr atrás, né, de um outro jogador de defesa. Né? O Vasco tem que correr atrás de mais um jogador de defesa. Né? E reforçar ainda mais o time para a sequência na temporada. Né? Então, vamos seguir. Daqui a pouco eu volto, né, com notícias importantes do Vasco. Hoje o dia é realmente muito cheio, vamos apurar algumas situações. O Vasco vai fazer, vou repetir aqui, um jogo importante no meio de semana, de Copa Sul-Americana e tudo mais, e nós vamos acompanhar tudo de perto e passar para vocês aqui, tá? E eu quero encerrar o vídeo aqui falando da Implay, gente. Ó, depois eu vou fazer um jogo, né, da Implay aqui mostrando como é que funciona a Implay. Lembrando sempre que a Implay não é uma casa de apostas, tá? Na Implay, para você ter noção, utilizando esse cupom promocional aqui fixado no primeiro comentário desse vídeo. Isso aqui é vídeo, mas eu faço lives com a Implay também aqui para a galera entender melhor a Implay. Aqui tem um QR Code para você estar se inscrevendo na Implay aqui pelo canal, né? E através desse link fixado no primeiro comentário desse vídeo e na descrição aqui do vídeo também tem um link. Então, vai lá na Implay, faça a tua inscrição, você não paga nada, nem primeiro depósito, nada, você já ganha 1.000 moedas no momento da sua inscrição, é muito bacana. Na Implay você recebe e ganha bônus todos os dias, você ganha dinheiro todo dia só para estar assistindo os vídeos da Implay. Então, vai lá na Implay, faça a tua inscrição aqui pelo canal, porque vale muito a pena, muito a pena. Lembrando aqui, não é casa de apostas, tá? Mas sempre com muita responsabilidade e cautela. Valeu? Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro, desejo aqui uma excelente e abençoada semana para todos vocês. Saudações vascaínas.